Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Estamos com uns probleminha aí no Instagram, não está aparecendo a live, não sei porquê. Mas enquanto isso não acontece, eu quero compartilhar uma palavra de fé e de esperança para você, né, no momento da crise que a gente está vivendo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está escrito em Gênesis capítulo 41, versículo 29. E tem um versículo também 30. Eu vou ler para vocês. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá toda a terra. Você presta atenção que quando a gente começa a ver a palavra de Deus, a gente vê uma dinâmica, ou seja, a dinâmica do povo de Israel foi o seguinte: foi marcada pela escassez, foi marcada pelas provações, foi marcada também por grandes transformações. Ou seja, quando Deus quer abençoar, mas Ele quer modelar o povo, a nação ela é marcada por grandes confrontos, né? E a Bíblia nos deixa bem claro aqui que a fome que José ele interpretou para Faraó, que viria 7 anos de fome, não foi a primeira vez que tinha acontecido isso, né? A diferença é que tinha acontecido em outros países, outros povos, mas no Egito não. Só que a Bíblia vai nos revelar que agora ninguém vai ficar isento na época de José. Lembra de Abraão? Abraão veio para Canaã. Quando chegou em Canaã, ele encontrou a terra que Deus prometeu para ele com fome. Mas o que aconteceu? Abraão, então, de repente, ele vai para o Egito, porque no Egito tinha alimento. Só que dessa vez, Faraó teve um sonho. Ia pegar também o Egito. Ou seja, ia ser geral. Talvez se a pandemia seria uma fome mortal sobre a terra. 7 anos a terra sem produzir. Pensa, né? Não tendo alimento. Então a Bíblia vai então revelar que Deus dá um sonho a Faraó. Faraó então pega esse sonho e não tendo ninguém para interpretar esse sonho, adivinha? Ele consegue entender que tinha alguém no Egito que poderia interpretar. Quando o Faraó, então, ele chama José, José começa a ouvi-lo. Sabe, irmãos, uma revelação grande aqui é que se você quer entender o que Deus está falando, você precisa aprender a ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir, e aqueles que não sabem ouvir não sabem aprender. Aqueles que não sabem aprender, eles não conseguem entender. E aqueles que não entendem, não conseguem usufruir. Não conseguem usufruir o que Deus está fazendo. A Bíblia vai nos revelar, então, que a fome já estava começando. Já tinha 7 anos de fartura. Deus então, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 41, versículo 38, disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Então você presta atenção que para Deus combater algo da inexistência do homem, ele precisava de colocar alguém em um lugar estratégico com o Espírito dele para trazer uma interpretação, para estocar alimento. E a Bíblia nos fala, sabe, que é uma coisa linda que você tem que entender, tá? Para combater desastres naturais, Deus precisa achar homens e mulheres que tenham disposição de ser usado por eles. Ou seja, Faraó ainda falou: olha, acharemos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, olha, para combater os desastres, o Senhor conta com aqueles que têm o Espírito dele. Nós, igreja, somos a primeira e a única e a última linha de frente para todos os problemas que estão acontecendo no mundo, viu? Então Deus nos colocou para colocar na linha de frente, para combater essa fome, essa praga, essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Não é diferente. A Bíblia nos revela também que se você quiser gerar soluções físicas nesse mundo, viu, para a minha vida, para a sua vida, para todo mundo, você tem que ter o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, querido, essa terra vai perecer. Sem o Espírito de Deus na sua vida, fica difícil gerar produção física, viu, e espiritual para quem não tem. Você pode ver que Deus deu livramento para o Egito e para o mundo todo por causa de José, porque ele tinha o Espírito de Deus. Agora você pensa, se José não tivesse o Espírito de Deus, o que aconteceria? E ainda a Bíblia fala, sabe, que o Espírito Santo de Deus, além de você ter, é uma coisa linda, porque além de ele gerar soluções para a nossa vida, ele tem o poder de convencer, ele tem o poder de justificar e ele tem o poder também de consolar a nossa vida.
Então não é só trazer provisões que o Espírito Santo de Deus está. Ele está para trazer coisas maravilhosas para nós. E hoje ele está nos consolando. E hoje ele está nos suprindo, mesmo no meio desse confinamento. Presta atenção que Gênesis 41, versículo 54, eu não vou me estender muito, está escrito o seguinte: e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, olha só o que Deus fez. Deus, ele mandou escassez, ele mandou o sonho só para Faraó. Faraó então colocou José como governador. José então estocou a abundância. Ele fez reserva. É uma revelação de Deus que eu já falo há muito tempo e gosto de repetir. Com reserva você tem livramento. Agora, quem não tem reserva não tem livramento. E hoje, querido, olha, nós precisamos ter reserva de oração. Você sabe por que Deus está permitindo essa pandemia, queridos? Covid-19 aí rolando para baixo para cima? Para que os crentes eles possam ter reserva de oração. Porque todo mundo hoje em dia está no automático. Ele acorda, sai correndo de casa, ou leva o menino para a escola, vai trabalhar, volta, busca o menino, leva a menina e volta para o trabalho. E quando chega à noite, essa pessoa então tem que fazer as coisas da casa e já preparar alguma coisa para o dia posterior. E não tem nem tempo de orar. Não tem tempo nem de jejuar. Então Deus falou o seguinte: vocês estão sem reserva de oração, vocês precisam ter reserva. Então Deus faz o quê? Deus permite muita coisa vir sobre a terra mesmo, como ele mandou a fome sobre Canaã, como ele mandou a fome sobre o Egito, como ele mandou a fome sobre todo mundo. Naquela época, só quem tinha o Espírito Santo de Deus, só quem era cheio de Deus, quem tinha o Espírito Santo de Deus é que conseguiu entender o que Deus estava fazendo. Deus quis mandar um juízo sobre a terra, sim, mas ele quis mostrar o poder dele, que quem tinha o Espírito dele. Então, olha, está na hora de estocar oração, está na hora de estocar jejum, está na hora de estocar, palavra de Deus no nosso coração, está na hora de estocarmos aquilo que nos dá esperança todos os dias. Olha que interessante aqui, querido, olha, Deus deu um sonho para Faraó, mas quem interpretou foi José. O José, a única pessoa que interpretou, viu? E eu quero trazer uma revelação para você também, que sonhar sem significado só vai gerar angústia para sua alma. Todo sonho que Deus manda para minha vida, para sua vida, tem que haver um significado, senão a nossa alma vai se angustiar, vai ficar perturbada. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, Deus dá o discernimento e o entendimento dos sonhos. Então, não adianta só sonhar. Precisa saber interpretar o que Deus está dizendo. E para encerrar, olha que coisa linda aqui, olha. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos estressais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavouro ou cega. Capítulo 45, versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão da terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, olha, tem uma revelação grande aqui. Toda crise, ela revela o oculto. Vou repetir para você, toda crise vai revelar uma verdade e vai revelar o oculto. Deus quis revelar para Jacó que o filho dele estava vivo também. Deus quis revelar para os irmãos de José que ele estava vivo, estava bem e que Deus o tinha exaltado. Tudo tem um tempo. José ficou 13 anos sem ver a família, 13 anos sendo provado por Deus, 13 anos passando lutas, provações, 13 anos aprendendo, 13 anos, aquilo que a gente chama no português, tendo cognição e metacognição. Cognição é aprender, metacognição é aprender a aprender. O que é cognição? É aquilo que você tem que fazer, eu tenho que aprender essa matéria. Só que eu não estou afim de aprender isso aí. Só estou aprendendo porque não tem jeito. Metacognição. Eu tenho que aprender
um modo de aprender coisas novas. E 13 anos José aprendeu tudo aquilo que ele não sabia. Aprendeu uma nova língua, falar a língua dos egípcios, aprendeu tudo aquilo na matemática, aprendeu a organizar, aprendeu a administrar, e Deus deu um estágio para ele na casa de Potifar. Querido, Deus está dando cada estágio na sua vida e você está desprezando, você está considerando isso como luta, você está considerando isso como provação. Deixa eu te falar uma coisa para você, sua vida está regida pelo Senhor, então não queime os estágios de Deus. Se Deus está colocando você na casa de Potifar, é porque Deus tem algo para realizar na sua vida. Se a mulher de Potifar veio para tentar a sua carne, é porque Deus sabe que você pode suportar essa tentação. Se você está em alguma prisão e pensando, agora eu estou no escuso, agora ninguém vai me ver, eu não fiz nada para merecer isso, e de vez você ficar reclamando, fica tranquilo, porque aonde você estiver, a planta dos seus pés tocar no chão, abençoado será. E chegou o momento de Deus abençoar José. 13 anos depois. E depois de 2 anos, os irmãos deles encontram com ele. E ele fala, olha, para a conservação da vida. A minha missão não é só rever vocês, a minha missão é conservar a vida. A minha missão não é só enriquecer o Egito. A minha missão não é só governador do Egito, a minha missão não é só ter nome, minha missão é preservar a vida em nome do Deus que me deu a interpretação. Então José passou por grandes estágios, sabe? Ficou no anonimato, mas por causa dele, Deus deu um grande livramento. Deus está dando livramento para sua casa por causa de você. Deus está dando livramento por essa nação brasileira, por causa das suas orações. Por mais que as pessoas estão tentando administrar o máximo que pode no meio do caos, da confusão, eu vejo as lideranças, qualquer decisão que eles tiverem tomar agora vai ser fatal. E muitas pessoas não vão entender. Mas a verdade é que não tem decisão boa, tem a menos pior. Mas quem está orando pela sua cidade, quem está orando pela sua nação, quem está orando pelo seu estado, Deus vai dar livramento. E eu creio que Deus já deu livramento para a sua vida. E que Deus continua abençoando você e toda a tua casa. Fica firme, se alimenta e faça como José, estoca o alimento espiritual, estoca jejum, palavra de Deus, estudo, estoca louvor, faça um culto doméstico em casa, coloque seu joelho para trabalhar, que eu tenho certeza que Deus já te deu a vitória. Que Deus abençoe você, despedindo aqui o pastor Luciano Igreja, e até daqui a pouquinho em nome de Jesus.